Vamos começar então? Bora! Bom dia a todos, a todas. Peraí. Bom dia, gente. Bem-vindos para mais uma aula da nossa letiva. Basicamente aí, quase a última, quase a última, né? Nas próximas aulas aí a gente só vai finalizar e vai produzir trabalhos para nossa combinância, que será virtual, né? A gente vai pedir alguns registros, né, para vocês atualizarem os registros de vocês, o diário de bordo, aquele painel coletivo ele tem que estar pronto, né? Então, tem algumas atividades aí que vocês vão ter que correr para finalizar e, e também alguns depoimentos de algumas aulas que vocês gostaram, as discussões, os assuntos abordados, também é bacana, tá? Mas a gente vai direcionando vocês lá no grupo quanto a isso, mas vão se preparando, porque a gente precisa apresentar, então, o que a gente conseguiu realizar, né, nessa letiva online, remota aí. A gente começou a produzir, querer fazer coisas presencial, mas no fim não deu certo, né, gente? Por forças maiores aí do que a nossa vontade, com certeza. Provavelmente vai ficar para agosto, né? Que desejamos estar lá em segurança em agosto e também dar início e o nosso manejo do horto medicinal lá na escola. Durante esse período vamos planejando como é que vai ser as atividades lá e as atividades práticas também de fitoterapia vai ficar um pouquinho para agosto. Exato, tá? Então vamos para a aulinha de hoje, roteiro. Ai, deixa eu mudar aqui. Aí. Então a pauta de hoje é relógio biológico e a ação fitoterápica, tá? As habilidades envolvidas, no caso, é compreender sobre as propriedades do relógio biológico e como a utilização dos fitoterápicos podem potencializar o efeito nos horários em que há maior atividade de cada órgão do corpo humano. As competências socioemocionais envolvidas, então, abertura ao novo, curiosidade em aprender, engajamento com os outros, assertividade, autogestão, determinação, foco e persistência. Então, para a gente iniciar a nossa aula, vamos interagir, abram seus microfones sem preguicinha de falar aí com a gente, ou pode digitar também no chat, tá? Então, uma questãozinha para vocês. Já ouviram falar em relógio biológico? Não, Mais alguém já ouviu ou não falar? Já leu algo, mas não lembra? Ou imagina o que seja? Acredita que nosso relógio, nosso corpo pode ser também um relógio? Tem gente que fala, né, nossa, meu intestino é um reloginho. Mas não, não só isso, né? A Heloísa nunca viu, não sabe se é de comer, se é de beber. A Ara também não. Ah, legal. Então, informaçõezinhas novas para vocês aí. A gente vai falar bastante sobre esse relógio biológico, tá? Bom, e vocês. Ai, se eu não mudar aqui, não vai adiantar. E vocês sabem por qual cultura foi criada esse relógio biológico? E para que que ele serve? Vocês imaginam para que que serve? Tem ideia? Podem soprar, chutar, apontar. Não tem certo, não tem errado. A gente só quer uma interaçãozinha. Sim, sim, não. É feito cri, cri, cri. Cri, cri, cri. Ih, faltou a sonoplastia. E aí? A gente Nada, deu só não. dica, hein? Já demos dica. Por qual cultura ela foi criada? Ocidental, peraí, oriental. oriental. Opa! Opa! E para Aí. que você acha que serve o relógio biológico? Aí eu não sei. Ó, então tem gente que, ó, a hora que a Andressa leu como é que é a competência ali, a habilidade, ela deu uma dica bem grande ali. Exatamente. Tudo estava na habilidade, praticamente. É. Então vamos lá, agora vamos a partir desse momento, vamos falar um pouquinho sobre. Isso. Vamos passar aqui. A gente vai passar um videozinho, prestem bem atenção, depois a gente vai reforçar alguns pontos com vocês, tá? Isso. Vamos lá? O poder das ervas medicinais para o tratamento de doenças já é bem conhecido. Que o digam as nossas avós, que sempre tinham a receita de chazinho para curar uma dor ou mal-estar.
Mas você sabe que existe um horário certo para tratar cada órgão do corpo humano? É o que diz a medicina chinesa e nós vamos conhecer esses ensinamentos. Uma farmácia natural cresce bonita e mostra o potencial que cada planta tem para a nossa saúde. Só que essa aqui, além de identificar cada espécie, ela também mostra para que órgão do corpo humano é indicada e qual o melhor horário para fazer o tratamento. Conhecimentos que vêm de longe e de muito tempo atrás. O relógio do corpo humano foi criado pelos chineses há milhares de anos. De acordo com a medicina chinesa, há uma hora certa para tratar cada parte do corpo humano. E o chá que for tomado nesse tempo vai dar um melhor resultado. O relógio biológico do corpo humano é um projeto que a EPAGRE vem desenvolvendo aqui no município de Itapiranga, no extremo oeste de Santa Catarina. E a Lésia vai nos explicar como é que funciona esse relógio biológico. Então, o nosso corpo, segundo a medicina chinesa, ele funciona como se fosse um circuito fechado. E as energias, elas são canalizadas pelos nossos órgãos em determinado horário, né? Então, a cada 2 horas, um órgão vital recebe a energia. Então, começando pelo fígado, então, que seria entre 1h e 3h da manhã, nós temos algumas plantas indicadas, né? No caso, o gervão é uma planta amarga que serve para depurar o fígado. Nós temos a carqueja também, que é uma planta que serve para o fígado. Claro que todas elas com muito cuidado, né? A forma de uso tem que ser correta, o preparo tem que ser correto, a dosagem tem que ser correta, né? Então, uma vez tomando plantas para o fígado, eu vou estar potencializando se eu tomar nesse horário. Bom, aqui eu tenho o estômago. Explica para a gente um pouquinho em relação ao estômago. É das 7 às 9 horas, o período em que ele está com as energias potencializadas, é isso? Exatamente. Entre 7 e 9 horas. Normalmente de manhã nós estamos em jejum, né? Então o nosso corpo, assim, ó, se eu não me alimentar entre 7 e 9 horas, toda a energia está para o meu estômago. Então, e se eu ficar sem tomar café da manhã, como é que fica? Né? Eu tenho a energia lá canalizada para que o meu corpo fique são o restante das 24 horas e eu não me alimento. A importância de você estar se alimentando bem no horário entre 7 horas e 9 horas da manhã. E quais as plantas medicinais recomendadas para o estômago? Nós temos aqui as hortelãs, né? Então elas refrescam os nossos órgãos. Nós temos a losna. Nós temos alguns boldos que são muito bons para isso. O capim-limão também é adequado para esse horário. Das 15 às 17 horas é o horário da bexiga. Quais as plantas mais adequadas? Bom, nós temos aqui a cavalinha, que é uma planta muito recomendada para bexiga, porque ela é bastante diurética e só que ela tem um porém. Nós temos que cuidar da forma como a gente usa ela, né? Então ela é em forma de gladiolos e eu uso 10 gladiolos desses aqui para 1 litro de água, né? Então uma planta, como ela é bastante áspera e é difícil de extrair o princípio ativo dela, eu tenho que fervê-la por 20 minutos, né? Fervendo ela por 20 minutos, eu deixo ela amornar e ela pode ser tomada 3 xícaras por dia. Então, para homens, ela tem uma função muito boa para a questão de problemas da próstata, né? E nós temos também a malva, que é uma planta muito boa, ela é sazonal, ela tem épocas que ela morre, né? Agora nós não temos ela aqui, mas ela é muito boa, ela é anti-inflamatória, ela melhora a questão da bexiga. E nós temos também a arruda, assim, ó, verde, ela tem um cheiro bem forte, mas seca, ela tem um cheiro bem gostoso e ela serve muito para limpar e melhorar a questão da bexiga. Aqui nós temos ervas para os rins e até mesmo para melhorar o desempenho sexual. Que plantas podem ser utilizadas e em que horário, Alésia? Bom, o nosso desempenho sexual
ele melhora muito quando a circulação está bem ativada, né? Então nós precisamos assim, ó, cuidar para que o nosso corpo tenha uma circulação boa e uma erva indicada para melhorar bastante a circulação é a erva cidreira ou melissa. Aqui nós temos então o sistema digestivo, né? Ele é ativado entre 21 e 23 horas, né? Nós temos a sálvia, que está bem bonita agora, né? Ela melhora o sistema digestivo. Nós temos o açafrão aqui, que agora não está aparecendo porque ele foi colhido, né? Então, o açafrão, ele é seguramente o melhor anti-inflamatório que existe hoje, que possa ser ingerido na alimentação, né? Então, ele pode ser secado, as rizomas podem ser secados e colocados na alimentação. Nós temos a sálvia do Rio Grande também, que é muito boa para o sistema digestivo. Então, nós temos uma gama grande de plantas para melhorar a nossa digestão, né? E potencializando o seu horário entre 1 e 23 horas, com certeza a gente vai fazer a sua parte. Bem, no centro do relógio nós temos a pele, né? Que é um órgão muito importante do nosso corpo, Alésia. Com certeza, a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? E eu sempre digo assim, ó, nós nascemos com a pele e vamos morrer com a pele. Roupa velha, você pode pegar e jogar fora. A pele não tem como você mudar, tá? Então, o cuidado que nós temos que ter com a pele, ele é fundamental no dia a dia. A nossa região aqui, nós somos de origem alemã, origem europeia, muito brancos, né? Então, nós temos um índice muito grande de câncer de pele aqui, né? E elas se instalam normalmente até os 20 anos, tá? Então, algumas plantas indicadas aqui, ó, nós temos as babosas, que elas são muito boas para a pele, né? Então, elas têm uma proteção natural, que elas podem ser usadas para a pele, tanto para feridas, né? E como se eu quebrar um pedacinho desses aqui, ó, e tiver um machucado, aqui sai um líquido. E esse líquido, ele é anti-inflamatório. Se eu deixar pingar em cima de uma ferida limpa, ele vai sarar com certeza, né? Ele vai fazer uma cicatrização boa e rápida. Faz anos que nós temos essa parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a IPAGRE, envolvendo principalmente as nossas 40 agentes comunitárias de saúde, as quais elas vêm fazendo um trabalho mensal junto com a IPAGRE para manter esse relógio biológico aqui na comunidade, e elas também levam esses conhecimentos que elas adquirem aqui através de fitoterápicos e plantas medicinais junto às famílias, porque se sabe hoje que também o Ministério da Saúde está dando uma ênfase para as questões assim de terapias alternativas, entre as quais está a fitoterapia. Muito legal, hein, pessoal? Viu só que legal? Opa, estava com o microfone desligado e eu falando. Ai, gente, normal. Ruim é como é que fala, acordar de madrugada para tomar um chazinho, alguma coisa, né? Mas Isso. pode tomar durante, assim, um pouquinho antes de dormir e, na verdade, aquele efeito vai potencializar naquele horário em que as energias são canalizadas para aquele órgão do corpo. Isso, você toma, né, ali o chá próximo ao horário, né? Que é onde a energia vai ser canalizada naquele órgão. Então, o relógio biológico. Opa, o que está mudando aqui? Aí mudou. Então, ele é o funcionamento dos órgãos, né, em determinadas horas do dia. Então, cada período, que é dividido em 12 meridianos, a energia do corpo ele vai ser canalizada, maior irrigação sanguínea e tudo mais, para a limpeza daquele órgão e também para tratar, né? Então, essa filosofia do Yin Yang, né? Isso. Luiz? Uhum. E olha como é que é um nome também chamado relógio biológico, é um ciclo circadiano. Ou também, estudado por uma área, a cronobiologia. A Gabriela perguntou, deixa eu voltar aqui na pergunta dela aqui, seria melhor tomar de madrugada para o fígado, água ou chá? Água sempre é bom, sempre é bom. Aí tem chás que auxiliam também, vamos ver nesse relógio aqui, ver se a gente enxerga aqui, para o fígado, ó.
aqui para o fígado, potencializa, ó, geralmente de noite, entre 1 da manhã e 3 da manhã. Aí, mais um pouquinho para frente, assim, ele vai falar algumas plantas que são bom para ajudar no fígado ali. Às vezes uma gordura no fígado. É claro que o fígado também sofre bastante com gordura, né? Então, assim, manter uma alimentação saudável, tomar bastante água, alguns chás que ajudam a dissolver essa gordura também. Vamos ver um pouquinho mais pra frente e vamos pensar bem no fígado, qual que seria. E aí tem uma palavra bacana aí, que é energia vital, que na medicina tradicional chinesa tem a sigla de QI. O que fala essa energia vital? Que as leis da natureza, né? Tudo é em relação às energias que provenientes da natureza. E aí se dividiu em 12 meridianos, que aí é cada 2 em 2 horas desse relógio biológico. Isso. Nessa medicina tradicional chinesa, ela fala que nosso corpo é um microcosmo, ou seja, é como se fosse o universo menor, né? Tem o universo maior, que é aquele de planetas, asteroides, né? O planeta Terra, mas nós, como seres vivos, nós somos microcosmos, né? Então ele fala que a gente também tem um fluxo de energia natural, né? Então, através desse fluxo de energia natural, que é esse QI, que ele vai estar passando e potencializando a cada momento do nosso dia alguns órgãos vitais aí importantes para que a nossa saúde ela se mantenha sempre estável e boa, tá? Bom, então, só para reforçar aqui, então, a QI, que é a energia, ela circula pelos meridianos do corpo, conectando-se com os órgãos. Quando você está em boas condições físicas, o QI flui livremente pelo seu organismo. Mas, se tiver problemas de saúde, provavelmente haverá um bloqueio do QI em um determinado órgão interno que pode fazê-lo despertar durante a noite. Então, a gente fala sinais, né? Sinais, a gente sabe que não está legal. Assim, ó, você está acordando no horário que você não está acostumado a acordar, é que alguma coisa no seu organismo não está legal. Às vezes, você comeu muito de tarde, não fez direito à digestão, por exemplo, comeu uma pizza de queijo. Queijo tem muita gordura, né? Então, às vezes, não está acontecendo a digestão, você vai acordar. Por mais que você não sinta tal desconforto, às vezes, do estômago, mas por atacar o fígado, né? Você acaba ali acordando e não sabendo, por exemplo, o que está acontecendo, né? Perde o sono. Se acontece isso com mais frequência, né? Então a gente tem que ver o horário certinho que está acontecendo isso, porque é mais ou menos no horário que acontece, é o órgão que está sendo afetado por alguma coisa, né? Então é isso que torna a gente um pouquinho mais, como é que diria, mais atento, né? O que está acontecendo. Bom, então um exemplo aqui é que a gente dá, por exemplo, para quem tem problemas na tireoide, né? Então a tireoide ela tem como ativação dela, né? Então, lembrando que essa ativação dessa energia nessa glândula, lembrando que a tireoide ela fica aqui no gogó de Adão, não é? O pomo de Adão, o gogó, né? Na garganta, vamos dizer assim. Ela produz, ela atua no nosso metabolismo, tanto o metabolismo mais acelerado, mais lento, enfim, ela produz hormônios T3 e T4 que auxilia no metabolismo, na queima de gordura e tudo mais, né? Então, por exemplo, se durante os estágios do sono nosso sistema endócrino se reequilibra, os nossos vasos sanguíneos se tornam mais ativos. Isso significa que quaisquer problemas de saúde associados ao sistema imunológico, à tireoide, às glândulas suprarrenais ou ao metabolismo podem fazer você acordar. A dificuldade em adormecer durante esse período também pode ser um sinal de estresse excessivo e de muita preocupação durante o dia. Para melhorar a qualidade do seu sono nessa fase, você pode praticar meditação, fazer yoga, antes de ir para a cama, ou exercícios sucessivos para soltar a tensão muscular e provocar o relaxamento do corpo. Isso é para quem costuma dormir entre as 9 e as 11 horas. Não está conseguindo dormir, né? Está agitado. Então, possivelmente, aí seja um estresse excessivo ou então uma preocupação de algum problema, alguma coisa assim, tá? Ou no caso, se você costuma dormir cedo, né? Tem pessoas que dormem junto com as galinhas, como dizem, né? Então, se acorda durante esse período, até as 11 horas, pode ser que ela tenha alguma disfunção dessa glândula, tá?
Vesícula biliar. Vesícula biliar, ela está localizada abaixo do nosso fígado, né? Então, ela tem um ducto que liga o nosso fígado, porque é o fígado que produz os sais biliares, né? Que ficam armazenados nessa bolsinha verde que vocês estão vendo. É uma substância necessária para a digestão e a absorção, além de ajudar a quebra de toda a gordura consumida durante o dia. Então, acordar durante esse período, que no caso é das 11 horas até 1 hora da manhã, pode significar que provavelmente está com cálculos biliares ou que precisa ajustar sua ingestão de gordura e ingerir óleos mais saudáveis. Os óleos mais saudáveis aqui seria de origem vegetal, né? E não de animal, tá? Então, por exemplo, se comeu aquela pizza, como eu falei para vocês, com queijo. Queijo, no caso, tem a gordura de origem animal, né? Então, ela vai aumentar o seu colesterol ruim, que a gente fala, e com isso vai exigir uma ativação dessa vesícula maior nesse período, né? Então, é um indício que não está muito legal você comer esse tipo de alimento nesse horário, tá? Ou o horário que você costuma comer, que não está fazendo a digestão corretamente. Está dando esse desconforto. A vesícula biliar também está associada à decepção emocional, falta de autoestima, amargura e ressentimento. Então, vocês estão vendo que muito do nosso socioemocional, ele entra também e também influencia nos nossos órgãos, né? No funcionamento deles, tá? Eu pulei um? Acho que não. O fígado, então, seria entre umas 3 horas, então tem que prestar atenção aqui, né? Durante esse período, o seu corpo é purificado, eliminando os resíduos do sangue e de outros tecidos. Então, se você acorda nessa parte da noite, pode significar que seu fígado está com muitas toxinas com que precisa lidar. Para ajudá-lo a executar corretamente suas funções, tente beber mais água mineral e reduzir o consumo de álcool e de cafeína. Acordar durante esse horário também pode significar que está cheio de emoções negativas, como ira, frustração, culpa e raiva, que devem ser resolvidas se quiser fazer seu sono voltar à normalidade. Pessoal, o fígado, ele é um órgão, assim, coringa do nosso corpo, tá? Ele tem inúmeras funções. Então, ele metaboliza, por exemplo, medicamentos. Tem medicamentos que, ao serem ingeridos, eles só vão ativar quando eles caem na corrente sanguínea e vai direto para o fígado, porque no fígado produz enzimas que vão degradar aquele composto, aquele medicamento, e aí sim, aquele composto que vai ter ação no seu corpo, tá? Que é no caso, principalmente dos corticoides. Ele também ajuda na defesa do organismo, tá? Então, ele também está associado ao sistema imunológico, porque como o sangue, ele passa o tempo todo pelo fígado, praticamente o sangue, né, do nosso corpo, ele sempre está passando no fígado para pegar, às vezes, alimento, distribuição dos hormônios, enfim, um monte de coisa que ele faz. Então, ele tem células especializadas para matar vírus e bactérias, por exemplo, que às vezes vêm do intestino, né, por meio do sangue, cai na corrente sanguínea no intestino, e daí ele acaba matando, tá? Então ele tem essa função. Ele destrói as nossas hemácias velhas, que são os glóbulos vermelhos, né? E ele tem a função também de retirar a bilirrubina, que é um composto amarelado, né? E que depois vai ser eliminado tanto pelas fezes quanto pela urina. Por isso que a nossa urina ela é amarelada, devido aí a essa bilirrubina, principalmente. E crianças pequenas, por exemplo, que tem muita fabricação de hemácia, né? Quando ele precisa destruir, essa bilirrubina, às vezes, ela fica em maior concentração no sangue. Então, por isso que a criança ela vai ter o resultado da icterícia, né? Que é aquele amarelamento, saiu, da pele, da parte da esclera, né? Que é a parte branca do olho e assim por diante, até ir limpando certinho, tá? Então, por isso que é muito importante a gente ter sempre uma desintoxicação do nosso fígado aí, porque ele é um órgão-chave e é o único órgão do nosso corpo que ele se regenera. Então, a gente pode perder aí 50%, 60% do nosso fígado, que os 40%, se for saudável, ele vai se regenerar em alguns meses, tá? Então, ele é o único órgão, assim, que a gente pode lesionar e ele vai se regenerar, tá? É Então, importância também, assim, assim como foi perguntado se é melhor água ou chá, bom, depende o chá e depende a quantidade, porque o excesso de toxinas também que pode haver no chá se tomado ou medicamento se tomado em excesso
pode até forçar um pouquinho mais o fígado. Então, a ingestão de bastante água, né, pelo menos 2 litros por dia, vai fazer com que ajude também a eliminação dessas toxinas. Isso, perfeito. Bom, os pulmões, então, pela cultura aí chinesa, ele fala que entre as 3 e 5 horas é a ativação de limpeza desse órgão. Por isso que pessoas que têm problema de bronquite, asma, geralmente têm crises de tosse, né? Nesse período, tá? Nesse horário aí, devido a essa limpeza que acontece devido à maior ativação da energia aí vital, que era aquele QI. Então, lá, seus pulmões são os primeiros órgãos que começam a se encher de QI, coletando oxigênio e movendo para todos os outros sistemas, para preparar seu corpo para um novo dia. Se você continuar a acordar durante esse período e possui sintomas como tosse, espirros ou congestão nasal, pode ser uma indicação de que está com excesso de muco ou que tem uma alimentação deficiente. Os pulmões também estão conectados às emoções de tristeza e dor. Então, acordar a esta hora da noite pode ser um sinal de que deva deixar esses sentimentos para trás. Nesse caso, fazer alguns exercícios de respiração pode ajudá-lo a dormir melhor, tá? E o intestino grosso aqui, para a gente finalizar essa parte, é entre as 5 e 7 horas, né? Então, ele é responsável, então, principalmente pela absorção de água e sais minerais, né, que ainda não foram absorvidos, formando o nosso bolo fecal, né, e a eliminação desses resíduos alimentares que a gente não conseguiu digerir, né, ou daquilo que não serve mais para a gente. Então, lá, durante essa hora da manhã, que é entre as 5 e 7 horas, o fluxo de energia está concentrado no intestino grosso para remover os resíduos do seu corpo. Se houver um desequilíbrio nesse órgão, você poderá sofrer de constipação, ganho de peso ou mesmo de prematuro. Para que seu intestino grosso funcione adequadamente e regule seu ciclo do sono, você deve esticar os músculos e beber muita água. Esse horário também está associado a bloqueios emocionais, a sensação de estar preso, defensivo ou impaciente em relação à sua própria vida. Então, despertar constante pode ser um sinal de que precisa liberar todos os seus fardos emocionais, tá? Então, muito legal isso daí. Bom, mas entre esse ciclo biológico, né? Então, dessa ativação de energia pelos nossos órgãos aí durante o dia. Então, qual a relação desse ciclo circadiano com os fitoterápicos, então? Que a gente viu no vídeo. Qual a relação que elas fazem? Nossa, eu não estou vendo vocês. Quietinho, lembra do vídeo do relógio, agora o relógio biológico. Então, as energias canalizadas para um determinado órgão em uma determinada hora. E aí tem as plantas que potencializam também a cura, o bem-estar daquele órgão. Isso, lembrando que as plantas medicinais, elas entram como uma alternativa aí, né, para você estabelecer o equilíbrio na sua saúde, né? Então, a partir do conhecimento sobre o relógio biológico, é possível organizar os fitoterápicos relacionando-os com os principais órgãos do corpo humano e o horário de maior atividade deles para tratamento de doenças específicas. Então, surgindo assim o relógio ortomedicinal, um modelo que une o conhecimento de plantas medicinais chinesas e ocidentais, geralmente utilizando ervas de fácil acesso, como de condimentos e temperos diversos. Então, geralmente, esse relógio ortomedicinal, ele vai ter plantas do nosso dia a dia, né, de fácil acesso, vamos dizer assim, né? Então, principalmente temperos, né, que a gente pode estar cultivando com maior facilidade na nossa casa e assim a gente está fazendo o nosso tratamento. Bom, vamos conhecer um pouquinho sobre essa relação do nosso relógio biológico e as plantas medicinais? Então, vocês estão vendo um esqueminha aí, né, de um reloginho, basicamente, mas a gente tem na forma de planilha que está mais fácil, né? Então, como a gente falou, o fígado é da 1 às 3 horas, ali ele tem várias funções, a gente colocou algumas delas, que é produzir a bile, eliminar substâncias, né? E quais são as plantas para melhorar, então, o funcionamento do fígado, essa limpeza e tal? O agrião, alcachofra, alecrim, bardana, boldo, cipó, capim-cipó, não, cidró, nossa, eu tô ruim,
carqueja, dente de leão, funjo, jurubeba, losna, marcela, picão preto e assim por diante, né? Lembrando que o picão preto aqui é a raiz. Então, tem várias plantas a qual vocês podem estar aí se alimentando, né? Por exemplo, principalmente à noite, às vezes faz uma saladinha de agrião, né? E assim por diante, ou tomar o chá, que seja, né? Para estar facilitando quando esse órgão for ativado, dá umas 3 horas para que aconteça essa limpeza dele, né? O pulmão das 3 às 5 horas, que é a função fornecer energia, oxigênio, desculpa, aos órgãos através do sangue. Também plantas como o agrião, o alho, ameixa de inverno, bálsamo, gengibre, guaco, hortelã, laranjeira, limão, enfim, várias outras plantas aí ajudam nessa ativação desse órgão, né, potencializando aí o seu aspecto saudável, o seu funcionamento legal. Intestino grosso, das 5 às 7 horas, que a função é reter aí, principalmente água e sais minerais, né, eliminando os restos de alimento. Então, as plantas aí que ajudam na ativação do intestino grosso é a ameixa de inverno, camomila, dente de leão, erva doce, funcho, limão, linhaça, seme, ora pronobis, dosagem. O estômago, das 7 às 9 horas, como ela falou, a gente fica um tempo muito grande em jejum, então o nosso organismo, ele se prepara para receber a primeira alimentação. Por isso que eles falam que o café da manhã é crucial, né? Aí, para a gente ter energia durante o dia. Então, ela acontece das 7 às 9. Então, a função aí do estômago é iniciar a digestão dos alimentos, né? Ele acumula e inicia a digestão para que a gente tenha essa energia que a gente precisa para o nosso dia a dia. E as plantas, então, associadas, a gente deveria comer nesse horário, né? Para o estômago aí, ele funcionar bem durante o resto do dia, é alcachofra, bardana, boldo, camomila, capim-cidró, carqueja, dente de leão, endro, espinheira santa, hortelã e assim por diante, né? Tem várias plantas aí que a gente pode estar consumindo durante a nossa alimentação da manhã ou então fazendo o chá delas, tá? O baço e o pâncreas, das 9 às 11, né? O baço aí, ele está relacionado também com a circulação e com a imunização da gente, né? Ele remove as hemácias, ele ajuda aí o fígado a remover as células vermelhas velhas, né? Ou que estão danificadas. Ele também ajuda a produzir os linfócitos, que são células brancas, tá? O pâncreas, ele vai produzir, vai regular, por exemplo, a quantidade de glicose, de açúcar no nosso sangue por meio de hormônios. Ele também tem função digestiva, né? E as plantas estão relacionadas a esses dois órgãos, a alcachofra, alecrim, alho, bardana, hortelã, Pariparoba. Pariparoba. Consegui falar, salsa. Jesus. O coração, das 11 às 13 horas, né? A função bombear sangue para todo o organismo, e plantas como alecrim, capuchinha, cardamomo, nossa, cada nome, gente, pimenta, 7 sangrias. E olha que legal, gente, através do conhecimento que eu esqueci de comentar com vocês, através do conhecimento do nosso ciclo biológico, né, do nosso relógio biológico, também tem os horários de alguns medicamentos, tá? Até mesmo medicamentos, não só plantas medicinais. Então, por exemplo, pessoas que têm problema de infarto na família. Geralmente, não é regra, mas geralmente os infartos, a maioria deles, principalmente os fulminantes, acontecem no período da manhã, né? Assim que acorda devido à produção de hormônios extra e assim por diante. Então, principalmente nesse horário, das 11 às 13 horas, ele vai ter um medicamento, né, ou por meio fitoterápico, em si, um controle melhor para ativação e evitar esse tipo de problema futuro, tá? Então, isso é bem bacana. Bom, e aí tem os outros também, né, que é a questão da bexiga, dos rins, a circulação. Então, vocês estão vendo aí que está o ciclo completo, né? A gente tinha falado só a metade dele, e aqui nesse quadro tem a outra metade, qual a função aí no caso de cada sistema. Lembrando que essas plantas, gente, elas podem ser ingeridas, às vezes elas podem ser utilizadas na alimentação mesmo,
ou é de uso externo, como a parte do tecido epitelial lá embaixo, que era o centro daquele relógio no vídeo, né? A babosa, ela vai ser usada de forma externa, porque ela tem ação cicatrizante, né? Ela já não é interna mais. E assim por diante. Então, a gente tem que buscar conhecer qual era o uso dessas plantas. Não é porque todas as plantas estão sendo citadas que elas vão ser usadas da mesma forma. A gente já viu isso, né? Umas é por meio de chá, outras é por meio passando a parte externa, né? E outras é compressa e assim por diante, tá bom? Mais alguma coisa? Alguma dúvida, gente? Tem que perguntar, uma curiosidade. Ué, cadê esse povo? Eu não tô vendo vocês. Deixa eu puxar aqui pro Meet. E aí, gente, alguma dúvida? O que vocês acharam do relógio biológico? Interessante? Não? Não gostaram de saber sobre isso? Essa tabelinha aqui a gente vai mandar para vocês aí em PDF, tá? Até para vocês compartilharem com conhecidos, familiares. Bastante bacana. Isso, o fígado, né? O fígado ele funciona a todo momento, né? Se o fígado parar é um problema, mas a potencialização, né? Ele tem energia canalizada para esse horário. Então, ali, cadê o. É como se fosse um horarinho de limpeza e de restabelecimento para ele voltar a trabalhar no próximo período, vamos dizer assim, tá? Os órgãos, eles não podem parar. Imagine o coração só vai bater das 11 às 13? Não, ele bate o dia todo, mas é nesse horário entre as 11 e as 13 horas é que ele vai ter uma ativação, uma irrigação sanguínea maior para que ele tire as impurezas, né? Enfim, ele faça uma limpeza mesmo desse órgão, tá? Para ele funcionar durante o dia de forma correta, para vocês não estarem acordando, por exemplo, durante a noite, com algum problema, né? Para estabelecer a saúde, vamos dizer assim. É o momento de faxina dele, mas ele continua trabalhando, tá? Por isso, é o momento de faxina, é mais ou menos isso. Por isso, dormir bem também é relacionado a gente já dorme 1/3 da nossa vida, a gente vai passar dormindo. Então, por isso é bom sempre dormir pelo menos ali às 7h30, 8 horas. Quem consegue dormir um pouquinho mais, ótimo, tem que dormir bem. A gente fala assim, da alimentação também é metade do nosso tratamento da saúde, tem que saber se alimentar bem, de maneira diversificada. A questão de alimentação muito pesada, quando a gente vai dormir, é perigoso, né? Pode ver que vai complicar um pouquinho o funcionamento de alguns órgãos e essa eliminação das toxinas que ocorre durante o sono. Por isso, se alimentar de maneira saudável. Tem gente que corta até a janta, né? É mais alguma sopinha, algum suco, alguma vitamina só, salada. Porque dorme até melhor, porque já não vai passar, não vai ter o problema da digestão, da má digestão, e ainda o corpo vai ficar mais tranquilo, né? Mais calmo para dormir também. Não vai estar tanta atividade metabólica ali por conta do que você alimentou pesado durante a janta, o período da janta. Exato. Né? E se for comer alguma coisa pesada, que pode vir, comer o mais cedo possível, né? Tipo assim, antes das 8 ou até as 8 horas da noite no máximo, se você costuma dormir mais tarde, né? Se você costuma dormir 8h30, não adianta nada. Mas se for comer uma coisa um pouquinho mais pesada, tentar comer o mais cedo possível, não deixar para comer muito antes de você dormir, que é o seu horário, né, de dormir. Assim você consegue uma digestão boa também, tá? Alguma dúvida, gente, sobre o relógio biológico, sobre a ativação dos órgãos? Vocês entenderam bem que esses horários é horário de ativação, né? Maior potencialização que a gente fala, tá? Então é mais ou menos quando vai ter maior irrigação sanguínea e uma maior atenção para aquele órgão naquele momento, tá bom? Então, mas ele continua funcionando o tempo todo. Deus o livre, se algum deles pararem, a gente tá ferrado. Tá bom, gente? E o melhor de tudo, vamos liberar vocês de formulários. A gente está preparando um quiz para a semana que vem. Então vocês vão ter um tempinho que tiverem aí, dar uma olhadinha nessa tabela, no relógio também biológico, que vai cair bastante coisa no quiz de semana que vem, que vai servir como atividade para nota. Lembrando que alguns de vocês ainda têm atividades para fazer. Claro que quem está aqui no grupo foi os que mais fizeram as atividades, mas tem ainda algumas que estão em pendência. Exato. Então, lembrando que falar aí do diário de bordo de vocês, virtual, né? Então, o diário de bordo vocês têm que colocar essa semana em dia, por isso que a gente optou até por não dar mais tarefa para vocês, somente para vocês concluírem aquilo que a gente já deu.
Eu já passei na semana passada uma lista de todas as aulas, todas as atividades, tá? Que vocês têm que estar fazendo, elaborando. Ai, vai passar um caminhão aqui. Então, eu já passei para vocês lá, vou incluir essa na listagem novamente. Então, lembrando que vocês têm um painel coletivo, eu gostaria que vocês, pelo menos, que estão participando, mas são mais assíduos aí, pelo menos 5 espécies naquele coletivo de cada, já vai dar um número bacana para a gente poder fazer a publicação dele e virar portfólios. Lembra que ele é nosso portfólio? Então, a gente vai baixar ele num PDF que eu mostrei para vocês. Então, coloquem 5 espécies que é do coletivo lá. Quem não lembra daquele do Mapa Mundi, deixa eu abrir aqui. Espera aí. Rapidinho aqui, deixa eu compartilhar. Para quem não lembrar, vai lembrar agora, esse daqui, tá? Então, lembrando que vocês precisam buscar a origem. Eu com o Luiz, a gente deu vários documentos já, tipo meio mastigado, somente para vocês resumirem conforme a característica de vocês, a carinha de vocês, né, o que vocês acham importante. A gente vai retornar lá para colocar. Então, lembrando que para adicionar é só apertar essa bolinha rosa com esse sinalzinho de mais, colocar a origem, que é mais ou menos onde que a gente encontra aquela planta, vocês colocam lá, e depois coloca a foto e assim por diante. Faz um perfilzinho dessa planta com as informações que a gente já falou aqui, mas só para salientar, que seria aqui, ó, o nome popular, né, que a gente coloca em letra mais maiúscula, depois o nome científico, deixa eu ver mais aqui, a família, origem, características da planta, que seria uma descrição dela, né, como se vocês estivessem vendo ela, e aplicação, que seria qual é a ação que ela tem no nosso organismo, tá? Então, dessa forma que vai ficar, e para a gente puxar em PDF, depois, deixa eu ver, na hora de imprimir aqui, a gente tem como, ó, exportar e daí vira o nosso portfólio, tá? Olha, ele fica com um portfólio bem bonitinho, ó, já teve contribuições da Heloísa, da Ana, mas a gente gostaria desse mapa tá cheio, né? Então, tem bastante material que a gente já disponibilizou para vocês, então, para vocês estarem aí completando ainda mais esse quadro, tá bom, gente? Então, a gente vai pedir mais um pouquinho dessa participação com vocês, mais um pouquinho desse esforço, para a gente deixar tudo ok desse trabalho, tá? E o diário de bordo virtual de vocês, que é o pessoal, né? Então, vocês, quem não completou, tem gente que está completíssimo, que a gente já deu uma olhada na semana passada, tá lindo o diário, parabéns para vocês. E quem ainda falta completar algumas informações e tudo mais, coloca lá. Tá, gente? A Heloísa mandou de novo, novamente hoje, o link dela, tá? Belezinha lá, a plantinha dela. Bastante de vocês também já colocaram, alguns que não. A Nara acabou de colocar no chat aqui que já fez algumas, mas vai colocar mais, aqui não deu tempo ainda de ela acrescentar mais algumas plantas. A Andressa vai disponibilizar de novo esse link, para quem perdeu o link desse mural, para vocês irem lá incluírem a pesquisa. Tem os materiais, como a Andressa já falou, que vocês podem simplesmente copiar as informações ali, depois pegar uma foto bacana na internet da planta e acrescentar as informações e as propriedades dela. Então não tá difícil, pessoal, tá moleza. Tá, é só pegar e resumir. Pega o documento, resume e coloca lá no nosso painel, tá bom, gente? Então, a atividade dessa semana é focar na finalização desses trabalhos, tá? Aí, na semana que vem, a gente vai fazer um quiz sobre o relógio biológico com vocês. E daí a gente vai discutir como que a gente poderia fazer o nosso vídeo para a apresentação da nossa letiva, tá bom? Agora, no meio do ano, que a gente precisa fazer um vídeo, então a gente quer ouvir a ideia de vocês, e daí a semana que vem vai ser mais para a gente fazer esse vídeo mesmo, tá bom, gente? Ah, inclusive, se alguém assim está com a plantinha já aproveitando, desculpe atrasar um pouquinho mais, pessoal. Se alguém já está com a plantinha no ponto de transplantar ela para uma garrafa maior, eu sugiro uma garrafa ou uma caixinha de leite, ou quem tiver um vasinho já, né? Não precisa comprar, dá para aproveitar materiais para replantar. A gente tem na escola assim, terra vegetal, vocês podem usar também terra de que vocês têm na casa, se tiver bem adubado. Não sei se a Andresa vai estar na escola essa semana lá, Andresa, podiam pegar com vocês, um pacotinho de... Essa semana eu não tô, mas eu posso ir. Se eles marcarem comigo antes, dá para marcar um dia. Hoje deixa com a Australiana também, passa a pegar com... Ah, não, a Australiana também não vai estar. Não tá. Ou qualquer coisa deixa pra semana que vem também, né?
Não, mas eu posso ir sei lá, o que vocês acham? Talvez numa quinta-feira. Alguém tem planta para transplantar da mudinha, da bandeja para E que não tenha terra. ou para uma caixinha de leite? E que não tenha terra na casa, né? Porque lá o que a gente tem lá é a terra vegetal, né? Vocês podem Sim. também pegar uma terra adubadinha que vocês têm na casa aí, ou o resto. Mas assim, quem tiver, manda para mim e daí eu coloco no grupo o dia que eu vou estar lá e o período, tá bom? Daí vocês passam para pegar a terra, pode ser? Quem já tá assim, quem tiver o material na casa pode fazer o próprio material, assim, corta a garrafa de maneira horizontal, assim, dá para 2, 3 mudinhas numa mesma garrafa, para ela se desenvolver um pouquinho mais, por ter mais espaço e mais nutrientes. Isso, e vai cuidando, porque possivelmente a nossa letiva ela vai continuar a partir de agosto, se Deus quiser, na forma presencial. E daí todas aquelas aulas práticas que a gente deixou de realizar, infelizmente, daí a gente vai estar realizando, tá? Extração aí no caso de tintura, enfim, fazer Sabonetes, do os álcool em sabonetes, gel. as essências, né? Daí a gente vai partir para a parte de microbiologia também, a questão da qualidade da água. Enfim, tem várias coisas que a gente programou muito para as aulas práticas que não deu para a gente fazer, a gente vai estar fazendo no segundo semestre, tá E bom, nossa gente? horta também. E a nossa horta, lógico, a gente está com várias ideias legais que vocês vão gostar, tá? Tudo Uma, bem, gente? uma Alguma dúvida, alguma questão, questionamento? Ok, se não, um forte não? abraço para vocês, não esqueçam do moral. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau, um beijo e se cuidem, gente. Até. Até. Nada, tchau, tchau. Beijo.